Então você está interessado no que a medicina tem hoje de mais moderno em medicamentos para emagrecimento. Realmente nós temos um arsenal muito grande, mas nesse vídeo eu vou focar nos 6 principais medicamentos no processo de emagrecimento. Claro, sempre vai ter aquele que vai dizer, mas não precisa tomar remédio. Se você tiver uma alimentação saudável, se tiver uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, você emagrece. E isso é verdade. Mas não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, estaria todo mundo fazendo. É para isso que nós temos hoje esse arsenal de medicamentos que vai lhe ajudar no processo de emagrecimento inicial ou mesmo na manutenção. Ficou interessado? Depois da vinheta você vai começar a saber todos os detalhes importantes desses medicamentos. Então vamos lá começar pelo queridinho dos medicamentos, aqueles hoje que estão na crista da onda, aqueles mais prescritos hoje pelos médicos, que são os análogos da GLP-1. Falando assim, você não entendeu nada do que eu falei? Mas se eu falar o nome Ozempic, aí você já ouviu falar. Pois bem, o Ozempic ele faz parte desse grupo dos análogos da GLP-1. Aí você fica se perguntando, mas doutor Cota, o que é esse análogo da GLP-1? Como é que ele faz? O que esse remédio faz para poder emagrecer? Os análogos da GLP-1 são medicamentos que simulam um hormônio que o nosso corpo já produz lá no intestino. Veja só, quando você acaba de comer, vem aquela sensação de saciedade. Por que tiver essa sensação de saciedade? Porque é produzido um hormônio, vamos dizer assim, GLP-1, que vai atuar lá no seu cérebro e vai dar a sensação de saciedade. É aquela hora que você olha para a comida e diz, não, eu não quero comer mais. Esses medicamentos vão fazer exatamente esse efeito lá no seu cérebro. Por isso que emagrece, porque você agora vai ter a sensação de saciedade sem ter comido. E aí, claro, você não vai comer muito e você vai emagrecer. Agora você está aqui os 2 principais motivos do porquê que esses medicamentos são os mais prescritos. Em primeiro lugar, estudos que hoje em dia já comprovam que realmente emagrece. Vamos pegar aqui o exemplo do Ozempic. O Ozempic ele chega a fazer uma redução de 16% na redução do seu peso. E o segundo motivo, e esse para mim eu acho que é até o mais interessante, ele lhe dá proteção cardiovascular. Sim, porque não adianta nada ele lhe entregar uma boa perda de peso e você ganhar um problema cardíaco, concorda comigo? Você se tornar hipertenso, você ganhar um infarto. Esses medicamentos eles não só emagrecem, como acabam reduzindo o risco de você ter uma morte por doença cardiovascular. E é por isso que os médicos gostam tanto desse medicamento. Agora tem problema. Quais são os problemas desse medicamento? Em primeiro lugar, eu acho que esse aqui é o que mais incomoda. Preço. Realmente o custo do medicamento é alto, eu diria que ficaria em média o tratamento mensal R$1.000, sendo que pode ser um pouco menos e até mesmo até um pouco mais. Vai depender, claro, da dose que você vai estar utilizando. Normalmente no início do tratamento é assim mesmo, a gente começa com uma dose pequena, vai ficar mais barato do que isso, mas lá no final o tratamento fica até mais caro do que isso, chega até a R$1.500, até ultrapassa R$1.500. Então veja que não é um medicamento para todo mundo, né? Segundo motivo que as pessoas não gostam desse grupo do Ozempic é método de administração, como é que é? Injetável. E aí quando eu falo injetável, o paciente pensa logo que é insulina. Não, gente, não tem nada a ver com insulina. Insulina é um hormônio lá que vai atuar na captação da glicose, GLP-1 é outra coisa totalmente diferente, tem nada a ver com insulina, tanto é que a insulina engorda e os análogos de GLP-1 emagrecem. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas realmente é injetável. Mas doutor Cota, esse medicamento aí, o Ozempic oral? Sim, nós temos o Ozempic oral. Claro, não é com o nome de Ozempic oral, você vai achar com o nome de Rybelsus. Só que tem um detalhe. Esse medicamento ele não entrega a mesma potência de quando ele é injetável. O Rybelsus, que é a mesma semaglutida, o nome comercial é semaglutida, você tem que tomar todo dia. A gente começa com doses pequenas, igual o Ozempic. O Ozempic a gente começa com uma dose pequena, vai aumentando. A cada mês a gente aumenta um pouco a dose. Isso vai acontecer a mesma coisa com o Rybelsus. A gente começa com uma dose pequena, o Rybelsus a gente começa com 3 mg, depois aumenta para 7, aumenta para 14. Só que mesmo assim, o Ozempic acaba emagrecendo mais.
do que Rybelsus, né? Os estudos já mostraram isso aí, mas não deixa de ser uma boa alternativa, porque tem paciente que realmente recusa, não quer usar medicamento injetável. Ora, tá aí uma boa oportunidade. Ele vai ser um medicamento que você vai conseguir emagrecer, ajuda a controlar a diabetes, porque inicialmente ele foi feito mesmo para paciente diabético, vai ter a comodidade de ser oral, todo o benefício cardiovascular, sem ter ser injetável. Claro, é caro? Sim, continua sendo caro, mas pelo menos é uma opção para aqueles pacientes que não querem medicamentos injetáveis. Então, um excelente medicamento, mas ele tem esse problema: custo e via administração. Eu diria que também tem mais um outro problema, que é efeito colateral. Efeito colateral mais comum são os efeitos gastrointestinais. E aí, o campeão deles, enjoo e vômito. O paciente não consegue, o paciente reclama que, doutor, eu vou comer alguma coisa, dá logo vontade de vomitar. Isso quando não tem constipação intestinal, aí às vezes o paciente fica mal-humorado, às vezes realmente não consegue ficar com esse medicamento. Mas com certeza é um excelente medicamento. Tanto os endocrinologistas, os cardiologistas gostam muito desse medicamento. Por quê? Porque é um medicamento que já comprovou redução do peso e com segurança cardiovascular. Não posso deixar de falar dos outros. Além da semaglutida, nós temos também a liraglutida. Vocês vão encontrar com o nome comercial aí de Victoza ou então o Saxenda. Qual é a diferença desse aí? Esse aí vai ter uma desvantagem a mais, porque além de ser injetável, agora tem que ser todo dia. Sim, porque o Ozempic a gente toma uma vez por semana e já a Saxenda e o Victoza vai ter que ser todo dia. O que também tem uma certa vantagem, porque você imagina a pessoa que pegou o efeito colateral do Ozempic, esse remédio vai ficar uma semana no corpo. Já quem passou mal, por exemplo, só com o fato de ter aumentado a dose, a gente pode no dia seguinte já reduzir a dose. O que isso é bom, é mais fácil da gente manusear o paciente e diminuir a chance de efeito colateral. Agora, o concorrente também nós temos a dulaglutida, e aí o nome comercial é o Trulicity também, uma vez por semana. E uma novidade que estamos esperando sair, que é o trava-língua chamada de retatrutida. Exatamente, é isso aí. Agora, olha só a vantagem desse medicamento. Enquanto que o Ozempic, os estudos mostraram uma redução ali média de 16%, a retatrutida reduziu 24% o peso. Bem melhor, não é? Mas sabe por que ele é melhor? Porque agora ele não simula só um hormônio, agora ele simula 3 hormônios. E aí, é claro, se simula 3 hormônios, tem uma potência maior. Quais seriam esses 3 hormônios? GIP, GLP-1 e o glucagon. Por isso que ele acaba fazendo uma redução maior. O reinado do Ozempic deve estar terminando. Quando chegar esse medicamento, eu acho que ele vai ser destronado mesmo. Vamos agora falar na segunda classe de medicamentos para emagrecimento, que seria a união aí de 2 remédios, a naltrexona e a bupropiona. O nome comercial que vocês vão encontrar aí seria o Contraf. Qual é a grande vantagem desse medicamento? É que ele é oral. Olha só que coisa boa, né? Então nós já temos um medicamento que agora realmente ajuda a emagrecer, já tem estudo já comprovando que estuda, então não tem dúvida que ele emagrece. Qual é o problema dele então? É que ele não tem a segurança cardiovascular que o grupo do GLP-1, esses injetáveis, tem. Infelizmente não tem. Mas ele também tem uma outra vantagem legal. Como nesse medicamento ele vem associado com a bupropiona, e a bupropiona é um medicamento que a gente utiliza para tratar o paciente que está largando o cigarro, quer dizer, o tratamento para tabagismo, ele é excelente para as pessoas que querem parar de fumar e emagrecer. Você já com certeza viu histórias de pessoas que pararam de fumar e engordaram, não é isso? Por quê? Porque aí acaba aumentando a ansiedade e a bupropiona não. Ela acaba melhorando aquela, vamos dizer, aquela fissura que dá do paciente de passar mal. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fumar, eu tenho que fumar. Normalmente o paciente não sente isso. E aí muitas das vezes quando ele fica com essa vontade de fumar e ele não consegue, o que é que ele faz? Ele vai desforrar na comida. E agora não, nós já temos um medicamento que vai ajudar nos dois.
vai ajudar a paciente a parar de fumar e vai ajudar no paciente a perder peso. Interessante, né? E realmente ele tem, então veja que não é tão simples a escolha do medicamento, você precisa ir com o médico precisa conversar com você e ver qual que é o medicamento que encaixa melhor no seu perfil. Em termos de custo, ele é mais barato do que o tratamento com os inibidores da GLP-1, ficaria em torno de 600, 700 reais, que ainda é caro pra caramba. Mas bem mais caro é ficar gordo, porque fica gordo, aí você vai ganhar problema na articulação, vai ter problema no joelho, vai fazer cirurgia de coluna, vai ganhar diabetes e tem um monte de problema. Então, no final das contas, acaba valendo a pena, porque você não vai gastar dinheiro no futuro com outras coisas, ainda vai ganhar saúde. E aí, quanto é que custa a sua saúde, não é verdade? É verdade. Mas realmente tem gente que não vai conseguir utilizar esses medicamentos. Quer dizer, às vezes não. Veja, a bupropiona não é um tratamento para depressão, então ele vai atuar no seu sistema nervoso central. Pessoas que sofrem de convulsão devem tomar cuidado. Então, por exemplo, se chega um paciente comigo que tem história de convulsão e eu estou pensando em usar esse remédio, primeiro eu mando para o neurologista para avaliar se eu posso ou não utilizar esse medicamento. Efeitos colaterais são aqueles principalmente gastrointestinais, de novo, né? Mesma coisa lá do inibidor GLP-1. Enjoo, vômito, mas também vai ter os sintomas neurológicos, como irritabilidade, dor de cabeça, esses sintomas mais de ordem psiquiátrica, vamos dizer assim. Então vamos falar agora do terceiro grupo, que seria o ornistat. Diferente dos outros medicamentos, os outros todos eles atuavam na sensação de saciedade. Esse aqui não. A desvantagem dele, ele não mexe na sua saciedade. Ele vai atuar apenas no seu intestino, não deixando absorver a gordura. Mas tem um lado bom, né? Não vai ter também essa parte neurológica do problema. Não vai ter um enjoo que os outros têm. Mas sim, vão ter sintomas gastrointestinais? Vão. Qual é o principal, o mais temido de todos? Diarreia. Ui, que horror! E, gente, não é qualquer diarreia, não. Porque como ele não deixa absorver 30% da gordura da sua alimentação, sai literalmente óleo nas fezes. Por exemplo, se você for fazer um café da manhã, onde seu café da manhã tem leite desnatado, café, uma tapioca, uma banana, qual a quantidade de gordura tem aí? Praticamente zero. Então, se você tomar um remédio nessa alimentação, você vai estar jogando dinheiro fora. Não vai servir para nada. Custo do medicamento vai depender aí de qual laboratório. Alguns ali cobram entre 100 a 300 reais por mês. Vai depender da quantidade de comprimidos que você vai tomar. E ele tem uma grande vantagem, que é o quê? Ele diminui um pouquinho o seu colesterol. Ele diminui mais ou menos 10% do LDL, mas ele tem uma desvantagem, que como ele não deixa absorver a gordura, todas as vitaminas que são absorvidas pela gordura também não vai ser absorvida no seu organismo. Então são as vitaminas A, B, E e K. Essas 4 vitaminas você pode ter deficiência. Então cuidado quem está usando o ornistat, que talvez tenha que suplementar essas vitaminas. Podemos também utilizar medicamentos para depressão. Sim, esse aí vai ser o 4º grupo de medicamentos que eu vou falar hoje. E aí nós temos entre eles a sertralina e a fluoxetina. Não são aqueles medicamentos mais comuns da gente utilizar no processo de emagrecimento. Quando é que a gente vai utilizar principalmente esses medicamentos? Primeiro lugar, se o paciente tem depressão. Óbvio, olha só, eu consigo matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu resolvo o problema dele da depressão e ainda ajudo ele a emagrecer. Sinistro. Outra situação que eu gosto de usar é aquele paciente que tem a compulsão. É aquele paciente que tem toda hora vontade de comer e que ele fica ansioso, e fica nervoso, e fica com depressão e ele acaba querendo descontar na comida. Esse medicamento aí vale a pena nessa situação. Custo, aí vai depender muito, mas ficaria ali variando entre 50 a 150 reais por mês, então veja que já é mais em conta, mas não é um medicamento tão bom para emagrecimento como são os outros que eu acabei de falar. 5º grupo de medicamentos que vai ajudar no processo de emagrecimento são os medicamentos para diabetes. Vou falar 2 aqui principais rapidamente, a gente não tem o costume de utilizar isso para o processo de emagrecimento, mas a gente sabe que pode ajudar,
principalmente no paciente que é diabético. Então, o paciente que é diabético, eu posso lançar mão dessas duas medicações. A primeira seria a metformina. A primeira coisa que você vai perguntar: Mas, doutor Cota, o senhor tem um vídeo falando que metformina não emagrece. Como é que o senhor está falando agora que metformina emagrece? não, gente, metformina realmente os estudos mostram que não emagrece. Que vai aparecer no comentário de gente falando que tomou metformina e emagreceu. Mas por que metformina emagrece? Por causa dos efeitos colaterais da metformina. Quais são os principais efeitos colaterais da metformina? Enjoo, dor no estômago, a pessoa come e passa mal, aí o que acontece? Ela acaba não comendo e acaba emagrecendo. Mas realmente, metformina não emagrece. Alguns pacientes se dão bem, a gente pode tentar, vai que dá certo, né? E um outro grupo de medicamentos ali para o paciente diabético seria os inibidores da SGLT2. Aí fazem parte desse grupo a dapaglifosina, a canaglifosina e a empaglifosina. Como é que eles atuam? Eles atuam lá no seu rim, não deixando absorver a glicose. Então veja, quando o sangue passa pelo seu rim, sai o açúcar pela urina. Logo em seguida ele é reabsorvido. O que é que esses medicamentos fazem? Eles não deixam reabsorver e começa a sair açúcar pela urina. O paciente chega a perder ao equivalente em açúcar a 2 latinhas de Coca-Cola. Ora, se 2 latas de Coca-Cola todo dia engorda, se você perder 2 latas de Coca-Cola todo dia, você emagrece. Então, são medicamentos que eu gosto de utilizar, eu gosto de iniciar para um paciente que tem diabetes, porque são excelentes medicamentos para paciente que tem diabetes, potência, segurança cardiovascular e não tem um custo tão alto assim. Então, por exemplo, desses medicamentos que eu falei, né, dapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina, a empaglifosina a gente consegue até por um preço bem em conta no programa da farmácia popular, que sai por menos de R$100. Além de toda a segurança cardiovascular, perda de peso, controle da diabetes, muito bom para o paciente que tem insuficiência cardíaca, excelente medicamento para insuficiência cardíaca, então veja que ele tem várias vantagens. Agora, potência mesmo para emagrecer, não tem muito não. Por último, eu deixei para falar sobre a sibutramina. A sibutramina, ele atua também lá no sistema nervoso central e vai inibir a fome. E, gente, o remédio bom para inibir a fome, olha, inibir a fome mesmo. É só para você ter ideia, eu tomei de manhã, eu fiquei sem tomar café da manhã, eu fiquei sem almoçar. Quando chegou a noite, eu senti uma dorzinha no estômago, eu falei assim, eu acho que isso aqui é dor de fome. Olha só a potência do remédio, realmente ele tira a fome. Qual é o problema? Risco cardiovascular. Aumenta a pressão, aumenta o risco cardiovascular. Para vocês terem ideia, para eu poder passar esse remédio, ele tem que ser uma receita azul controlada especial para isso. O paciente tem que assinar um termo em 3 vias, uma fica com o paciente, outra com o médico e outra fica na farmácia. Então já dá para ver que não é um medicamento tão seguro. Uso, tem algumas situações que eu uso, mas eu tenho que conversar bem com o paciente para ver se vale a pena. Por quê? Porque é um medicamento que realmente emagrece, não é um medicamento caro, mas ele tem esse inconveniente da falta de segurança cardiovascular. Eu diria até insegurança cardiovascular. O médico tem que pesar bem para saber se vale a pena. Eu poderia falar aqui outras coisinhas, tipo anfepramona, feproporex, medicamentos naturais que ajudam a emagrecer, mas muitos desses já não são utilizados hoje em dia. Carece de evidências clínicas sólidas. Veja, tem estudo? Tem, mas não tem aquele estudo, robusto, que diz, olha, esse aqui vale a pena usar, então eu acho melhor eu nem falar. Eu trouxe aqueles 6 principais que o médico pode utilizar. A importância desse vídeo é você, já com base nessas informações que você tem agora, você poder negociar com o seu médico e dizer, olha, doutor, eu gostei mais desse remédio, será que a gente não pode usar esse aqui? O que o senhor acha desse? Testar, esse, eu vou começar com esse, se não deu bem vai passar para esse. E, óbvio, o mais importante de todos, mudar o estilo de vida. Porque ninguém quer tomar remédio pro resto da vida, não é isso? Inicialmente, legal, vale a pena, mas a gente sabe que é difícil, e por isso mesmo que a gente usa um remédio. E tem pacientes assim que, pelo jeito, vão usar para o resto da vida. Tem casos que não adianta também, que a gente tem que ir para cirurgia bariátrica. Veja, a obesidade não é uma coisa tão simples. As pessoas gostam de falar, é uma coisa simples. Gente, se fosse simples, já teria a solução.
Se tem muito remédio para o mesmo problema, é porque nenhum deles serve. Para falar a verdade, é isso. Se existir um remédio que é bom, todos os outros deixam de ser comercializados porque já tem um bom, aquele ali vai resolver o problema. Então não é tão simples. Passa por muitas coisas. A parte psicológica, nutricionista, atividade física e às vezes até mesmo cirurgia. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se ficou alguma dúvida, já sabe, coloca aí que eu vou tentar responder, senão eu levo lá para minha live, todas as segundas-feiras, 18 horas horário de Brasília, 17 horas horário aqui de Manaus. E não se esqueça, se inscreva lá no Instagram, se inscreva lá no TikTok, Facebook. As informações nós temos lá diferentes das informações daqui. Lá é uma coisa mais rápida, né? São informações mais adequadas para esse canal. E você vai estar ajudando aqui o Dr. Cota e o canal Espaço Vitacardio, beleza? Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.